Boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença de todos, pela participação de vocês, por vocês estarem disponibilizando do tempo de vocês para estarem aqui conosco nessa aula. Agradeço também a Dentsply Sirona, aqui em nome da Carla, pelo convite. Espero que o nosso encontro seja muito proveitoso. Como ela passou já as informações, inicialmente eu vou fazer uma apresentação um pouco mais formal. Isso não quer dizer que vocês não possam fazer perguntas, podem mandar as perguntas de vocês no chat, eu vou responder assim que possível, e depois nós abrimos os microfones para que a gente possa fazer o nosso bate-papo, tá? Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Renata, eu sou dentista e radiologista, toda a minha formação é na área de radiologia, e eu sou responsável pelos treinamentos da Academia Dental da Dentsply Sirona e também por essa área aqui que a gente está desenvolvendo de educação continuada para tentar trazer uma proximidade maior, empresa, clientes, e ajudá-los no dia a dia a sanar as dúvidas, fazer com que vocês tenham um melhor uso do equipamento de vocês, tá bom? Bom, o foco do nosso dia de hoje é falar sobre como melhorar a qualidade das nossas imagens 2D. Lembrando que o termo 2D é um termo comercial, muito utilizado quando a gente se refere aos exames comumente chamados de exames convencionais, as radiografias panorâmicas, as telerradiografias, radiografias modificadas para visualização de ATM e seios da face. Como é que eu consigo melhorar essas radiografias? Como eu consigo usar os recursos do equipamento para otimizá-las, para conseguir fazer radiografias com uma melhor qualidade, com o intuito de melhorar o nosso diagnóstico. Então, a nossa finalidade de ter uma boa radiografia é conseguir fazer um bom diagnóstico em cima dessa radiografia. É fazer com que essa radiografia realmente cumpra o seu papel de esclarecer as nossas dúvidas clínicas dentro das indicações que cada uma delas supre. Lembrando sempre que quando eu falo em radiografias de modo geral, exames por imagem de modo geral, cada um sempre vai ter uma indicação. Cada exame tem uma indicação específica. E dentro daquela indicação, eu quero sempre poder extrair a maior quantidade possível de informações para que aquela radiografia tenha de fato valido a pena, para que eu possa responder às dúvidas clínicas que eu tinha e que eu possa, então, resolver os casos, resolver o caso do meu paciente. Então, inicialmente, eu quero que a gente entenda um pouco mais sobre os parâmetros de exposição. E também que a gente entenda quais são os erros mais frequentes de posicionamento, como eles acontecem e, principalmente, como eu consigo evitá-los. Por mais banal que pareça, as radiografias 2D, as radiografias convencionais, tecnicamente são as mais difíceis de serem realizadas. O posicionamento é muito crítico. Se ele não for seguindo passo a passo específico, eu corro o risco de ter uma radiografia distorcida, uma radiografia que não vai cumprir os requisitos necessários para um bom diagnóstico. Então, para que eu possa ter uma boa radiografia, eu devo posicionar o paciente corretamente e eu devo selecionar os parâmetros de exposição corretamente para que eu tenha um resultado satisfatório no meu exame. Quando eu falo em qualidade de imagem, indiretamente, eu estou falando desses parâmetros de exposição. O que são os parâmetros de exposição? Parâmetros de exposição são KV, MA e tempo. Renata, traduz isso para mim. KV
é a quilovoltagem do meu equipamento. A quilovoltagem é a tensão do tubo, é a tensão da ampola. Ela é o poder de penetração dos raios-x. Em outras palavras, é a força que o meu raio-x terá, produzido lá na minha ampola, para atravessar as estruturas do paciente, chegar lá no meu sensor e produzir uma radiografia. KV é o responsável pelo contraste da radiografia. Se eu uso um valor de KV alto demais para aquele perfil de paciente, e esses valores são diretamente relacionados a fatores próprios e específicos da própria ampola, do próprio sensor e do próprio paciente, porque ele vai atravessar, né, os raios-x irão atravessar as estruturas do paciente, partes absorvidas, partes não, chegarão no sensor para a formação da minha imagem. Então, se eu uso um valor alto demais de KV para aquele perfil de paciente, eu terei uma radiografia com alto contraste. O que significa uma radiografia com alto contraste? Uma radiografia muito preta e branca, ou em termos mais radiológicos, muito radiolúcida e radiopaca. Pensando num diagnóstico satisfatório, isso não é interessante. E o oposto também não é interessante. Se eu usar um valor de KV baixo demais para aquele paciente, eu vou ter um poder de penetração baixo demais. Eu vou ter uma imagem com baixo contraste, que significa uma imagem toda acinzentada, sem diferenciação de tons de cinza. Eu não vou conseguir diferenciar os tecidos do paciente, eu não vou conseguir ter um bom diagnóstico em cima de uma radiografia dessas. Então, o que eu gostaria, o que é o nosso almejado? É uma radiografia com contraste médio, onde eu tenho a diferenciação das colorações, das tonalidades de preto, branco e cinza, radiolúcido e radiopaco, tonalidades diferentes para os diversos tecidos, uma tonalidade para dentina, outra para esmalte, osso cortical, osso medular e assim por diante. Daí a gente consegue ter uma melhor visualização e diferenciação das estruturas. O que é miliamperagem? Miliamperagem é a corrente elétrica da ampola, a corrente elétrica do tubo. Ela está diretamente relacionada à quantidade de raios-x que está sendo produzida. Por consequência, ela também está diretamente relacionada à dose de radiação. Qual é o efeito do MA na radiografia, na imagem? Quando eu aumento o MA, quando eu aumento essa corrente elétrica, eu aumento a densidade da imagem. E o que significa densidade quando eu falo em radiografia? Densidade é o grau de escurecimento de uma imagem. Então, quando eu estou falando que uma imagem está densa demais, ela está muito escura. E quando eu falo que uma imagem está pouco densa, é uma imagem muito clara. Nenhum desses dois extremos, nem uma imagem clara demais, nem uma imagem escura demais, são interessantes para uma tarefa diagnóstica satisfatória. Nós também queremos ter uma densidade mediana, um escurecimento mediano, para que eu possa ter uma radiografia com uma qualidade satisfatória. Além disso, ao aumentar o MA, eu tenho um efeito inverso no ruído da imagem. Eu acabo diminuindo o ruído dessa imagem. Então, quando a gente entende o que esses parâmetros de exposição afetam nas radiografias, nós conseguimos escolher, aliás, nós conseguimos
primordialmente corrigir eventuais erros na sua utilização. Nos nossos equipamentos, na linha de equipamentos de imagem da Dentsply Sirona, eu consigo uma seleção otimizada dos parâmetros de exposição, através da seleção do biotipo do paciente no painel de controle de cada um dos modelos de equipamento disponíveis. Porque ao informar para o equipamento o biotipo do paciente, automaticamente ele já tem as informações relativas às características de ampola e sensor, e ele consegue selecionar o melhor KV e o melhor MA para aquela radiografia que eu vou fazer, para aquele perfil de paciente. Então, ao fazer uma seleção otimizada, ao fazer uma seleção dos parâmetros de exposição através do biotipo do paciente, que a gente tem esse atalho, essa função disponível no painel de controle de todos os modelos de equipamentos da Dentsply Sirona, nós estamos otimizando essa seleção dos parâmetros de exposição, o que consegue melhorar, muitas vezes, né, otimizar essa seleção dos parâmetros de exposição, garantindo, assim, uma imagem com um contraste superior, otimizado, um contraste mediano, uma densidade também mediana, uma qualidade de imagem esperada. Além disso, tem um outro parâmetro de exposição, que é o tempo. O tempo, que é medido em segundos, ele fica diretamente relacionado ao MA. É um binômio MA-S, MA com segundos, miliamperagem com tempo. Toda vez que eu acabo aumentando o tempo, eu acabo também aumentando a dose de radiação. Eu acabo também aumentando a quantidade de raio-x que está sendo emitido. Isso, por tabela, acaba aumentando a densidade da imagem, mas também acaba otimizando, melhorando a minha qualidade de imagem. Por isso que, muitas vezes, nós temos, na maior parte dos nossos modelos de equipamento disponíveis, uma função chamada de Quick Shot. Tenho disponível isso no Ortofós XG, S, SL e no Axios. Essa tomada de tempo, essa exposição com uma tomada de tempo reduzida, acaba por diminuir a qualidade de imagem. Renata, e por que existe, então, uma tomada de tempo reduzida que diminui a minha qualidade de imagem? Por que existe esse modo Quick Shot? Porque algumas vezes eu preciso pensar no custo-benefício do meu exame. Em alguns casos, alguns pacientes não conseguem ficar parados pelo tempo necessário, pelo tempo de exposição necessário para a realização do exame. Por exemplo, panorâmica normalmente leva 14 segundos, programa P1, panorâmica padrão, leva 14 segundos de tempo de exposição. Quando eu aciono o modo rápido, o modo Quick Shot, eu tenho um tempo reduzido de exposição que vai para 9 segundos. São 5 segundos a menos que o paciente deve ficar imóvel para a realização do exame. Isso, consequentemente, irá reduzir a qualidade da minha imagem. Só que, por outro lado, nos pacientes que não conseguem ficar parados por muito tempo, paciente muito jovem, uma criança muito agitada, paciente muito idoso, ou um paciente especial, isso pode ser determinante para que eu tenha uma radiografia. Mesmo que com uma qualidade inferior, pelo menos é uma radiografia que não ficou tremida. Então, nós sabemos, né, sabendo que cada uma dessas ferramentas me diz,
onde cada uma dessas ferramentas trabalha, eu consigo escolher em cada uma das finalidades, para cada um dos casos, para cada um dos pacientes, onde eu devo aplicar cada uma dessas funções. Estou vendo aqui que tem algumas perguntinhas, vamos ver. Como eu avalio o biotipo? Eu tenho 4 bonequinhos diferentes no painel de controle. Primeiro, eu costumo selecionar para pacientes pediátricos. O segundo, adultos pequenos, tamanho, estatura pequena, porte físico muito pequeno, magrinho, senhoras de idade bem mirradinhas, então um biotipo pequeno. Terceiro, adultos de modo geral, e o quarto, aquele adulto mais alto, forte, um pouco mais gordo. Então, essas 4 diferenças em biotipo, eu consigo selecionar no painel de controle do menor para o maior, tá? Exatamente. Então, a gente, sempre que eu preciso de pessoas que tendem a ter uma densidade óssea maior, pacientes negros, pacientes orientais, que tendem a ter uma densidade maior, a gente opta por essa seleção do biotipo maior. Eu também posso fazer a seleção manual, caso eu queira, mas essa seleção otimizada atende muito bem a grande maioria dos casos dos nossos pacientes, tá? Quick Shot. A função Quick Shot depende do modelo do equipamento. Ela vai estar no painel lateral do menu da panorâmica. Ela está disponível para panorâmica e para teleradiografia também. Então, ela está disponível para o programa P1 das radiografias panorâmicas, P1A e P1C também, e ela está disponível para as telerradiografias também. Se eu tiver no menu do Ortofós SL, Ortofós S, na barra lateral, eu tenho a opção, no mesmo lugar onde eu tenho a seleção de arcada para a realização da panorâmica, eu tenho a opção de seleção do Quick Shot e embaixo eu tenho a seleção manual de KVMA. No Ortofós XG é um menu da barra numa setinha para baixo, depois eu mostro eu procuro um slide que eu mostro para vocês, fica mais fácil, tá bom? Bom, ainda falando sobre os parâmetros de exposição, nós sempre temos que lembrar, toda vez que eu trabalho com o exame de imagem, eu devo recordar do princípio ALADAIP. De vocês é o XG, eu mostro para vocês no final da apresentação onde fica essa ferramenta dentro do XG, fica tranquilo. O princípio ALADAIP diz que eu sempre tenho que escolher a menor dose de radiação possível, baseada na necessidade clínica do caso que eu vou atender. Então, eu devo sempre otimizar os parâmetros de aquisição, KV e MA, de acordo com a necessidade clínica do exame que vai ser realizado. Para cada radiografia que eu vou realizar, eu vou escolher os melhores parâmetros para o caso em questão. Lembrando sempre que a gente vai sempre escolher trabalhar com a menor dose de radiação possível, com o exame mais indicado para aquele caso, mas que eu tenho que ter uma imagem que responda às minhas dúvidas. Que não adianta eu fazer uma radiografia que não me responda às dúvidas clínicas que eu tenho. Então, eu tenho que fazer uma radiografia com parâmetros de exposição suficientes para que eu tenha um bom contraste, para que eu tenha uma boa densidade, um tempo de exposição suficiente para ter uma boa qualidade de imagem, com um posicionamento do paciente satisfatório que não necessite repetições. E quando eu falo em repetições, é extremamente importante que a gente tenha uma técnica muito bem feita, evitando, assim,
erros inerentes à técnica, e é extremamente importante também que eu mantenha o paciente nessa posição sem se movimentar, evitando os artefatos de movimento que também prejudicam a análise da radiografia. Então, toda vez que eu tiver que realizar qualquer radiografia, ela tem que ser feita da forma mais criteriosa possível, para que a gente possa sempre ter o melhor resultado possível. Quando eu tenho uma realização de uma panorâmica, a grosso modo, eu tenho sempre uma rotação do conjunto ampola-sensor ao redor da cabeça do paciente. Conforme essa rotação é feita, a imagem da panorâmica vai sendo formada. E eu tenho uma característica muito específica, e por isso que o posicionamento da panorâmica se torna crítico. A imagem da panorâmica, ela é formada dentro de uma região que nós chamamos de plano de corte. Plano de corte nada mais é do que essa ferradura verde que vocês estão vendo aqui na imagem. Tudo que está dentro da área dessa ferradura irá aparecer nitidamente na minha radiografia panorâmica. Tudo que estiver fora da área desta ferradura ficará borrado, ficará desfocado e eu não conseguirei uma boa visualização na minha radiografia. Por isso que o posicionamento é extremamente importante nesse caso. Eu preciso colocar o paciente exatamente na posição desse plano de corte, para que eu tenha uma boa visualização de todas as estruturas. O que eu quero é que, principalmente, a região que é a mais crítica, que é a região dos dentes anteriores, fique dentro do nosso plano de corte. Se eu conseguir colocar os dentes anteriores dentro do plano de corte, minha radiografia possivelmente não terá qualquer problema. Por que a região anterior ela é a mais crítica? Porque essa área do plano de corte, essa minha ferradura, ela é estreita. E além de ser estreita, os dentes anteriores, eles têm uma certa inclinação no rebordo. Raramente eu tenho dentes anteriores completamente verticalizados. Eles costumam ter inclinações, em alguns pacientes essas inclinações são maiores, em alguns pacientes essas inclinações são menores. Mas é normal que eu tenha essas inclinações. Ok. Se esses dentes inclinados estiverem fora dessa área estreita, eles não vão ser completamente visualizados. Por isso que nós precisamos colocá-los dentro dessa área. Se eu deixo a cabeça do paciente inclinada demais para baixo, saindo do plano de corte, plano horizontal, que eu devo usar na panorâmica, aquela linha de referência, conhecida como plano de Frankfurt, aquele plano, tragus, base da órbita, não tiver paralelo ao solo, paciente estiver com a cabeça mais inclinada para baixo do que eu gostaria, o que acontece? Parte das raízes ficam para fora do plano de corte. E aqui já vira uma questão de engenharia. Eu não consigo visualizar uma estrutura que está fora de onde a imagem foi formada. Por isso que o posicionamento se torna muito importante. Novamente, a posição adequada do plano de Frankfurt paralelo ao solo. Se o paciente fica com a cabeça mais levantada do que o plano é preconizado, lembra que o plano de Frankfurt, tragus, base da órbita, paralelos ao solo. Se o paciente fica com o queixo mais levantado do que isso, o que acontece? Raiz fora do plano de corte. Minha radiografia vai ficar distorcida.
Mesmo nos casos onde o paciente está corretamente posicionado, mas a anatomia dele não é favorável. Pacientes que têm inclinações diversas dos dentes, muitas vezes pacientes com mordidas abertas, pacientes classe 3, pacientes com os dentes lingualizados, acontece das raízes ficarem fora do plano de corte. E daí a gente não consegue uma boa visualização se eu não tiver um posicionamento muito adequado. Então, é extremamente importante que a gente tenha em mente que eu devo sempre buscar um posicionamento mantendo o paciente dentro do plano de corte. Melhor posicionador para o dia a dia de uma radiologia, eu sempre gosto de trabalhar com aquele apoio de mento da cor cinza, para o paciente dentado encaixado no apoio de mento, varetinha preta com mordedor amarelo. O paciente desdentado, apoio de mento e o arquinho amarelo apoiado na base do nariz. Por que eu gosto de trabalhar com esse conjunto? Porque o apoio de mento dá um apoio a mais, uma estabilidade a mais para o paciente, evita que o paciente se movimente durante a realização do exame. Existem outros posicionadores que acompanham o equipamento? Existem, mas o único que tem o apoio de mento é esse conjunto. Então, eu só trabalho com esse conjunto de apoio de mento. Eu acho que ele nos dá um bom posicionamento e uma estabilidade maior, um ponto a mais de apoio para o paciente, evitando que ele se movimente. O que eu tenho no Orthofós SL, que é uma tecnologia inovadora? Eu tenho uma tecnologia onde o meu plano de corte é dinâmico. Em vez de eu ter um plano de corte único, eu tenho uma reconstrução feita por computador, onde eu consigo escolher a melhor imagem do plano de corte para cada região que está sendo observada. Mas isso não quer dizer que o meu posicionamento não tem que ser feito de forma criteriosa. Isso melhora significativamente a qualidade final da minha radiografia. Ele consegue, de forma dinâmica, escolher o melhor ponto de cada uma das imagens para visualização de raízes dos dentes superiores, coroas dos dentes superiores, coroas dos dentes inferiores, raízes dos dentes inferiores e assim por diante. Ele faz um plano de corte dinâmico, coisa que eu não tenho em nenhum outro equipamento do mercado. Mas isso não quer dizer que o equipamento, que o posicionamento também não tenha que ser minucioso. Então, nosso intuito em qualquer equipamento que eu esteja trabalhando, mesmo com a tecnologia Sharp Layer disponível no Orthofós SL, disponível no Axios, é ter sempre um bom posicionamento, um posicionamento satisfatório, para que a gente consiga colocar o meu paciente dentro do plano de corte e o resto o software reconstrói de uma forma maravilhosamente boa por mim. Aqui eu tenho um exemplo que mostra de uma forma muito clássica isso acontecendo. Quando o paciente morde dentro da canaleta, aqui foi um exemplo feito num crânio seco, um anel metálico colocado aqui na região de mento desse crânio seco. O paciente morde dentro da canaleta, eu consigo ver a reprodução desse anel metálico na radiografia. Paciente, crânio seco, mordendo a frente da canaleta, o que eu vejo aqui? O alongamento do anel metálico. É o que acontece quando o nosso paciente morde a frente da canaleta. E isso é muito comum de acontecer. Eu aposto que isso já aconteceu com todos vocês. Você fala para o paciente, morde aqui na canaletinha. Ele vai morder, muitas vezes, quase que engolindo o posicionador lá na frente.
Daí a gente tem que falar, não, tá errado, é na canaleta de mordida, é ali o lugar onde passa o plano de corte. Se ele morder à frente, eu vou ter esse alongamento dos dentes. E se ele morde atrás, principalmente em crianças, isso é muito comum, você posiciona ela bonitinha, a hora que você sai da sala para acionar o disparador, ela solta o disparador, ela solta o mordedor e vai para trás. Aí fica atrás do plano de corte. E daí os dentes ficam extremamente alargados, parecendo um diâmetro, né, mesiodistal, parecendo molares esses incisivos, extremamente alargados. Então, olha como pequenos erros acabam acarretando numa radiografia completamente descartável para o diagnóstico. Como é que a gente vai conseguir reconhecer esses erros mais comuns? E antes de reconhecer os erros mais comuns, vamos falar como eu entendo como é uma radiografia boa. O que eu devo esperar de uma radiografia boa? Basicamente, nós temos que esperar simetria. Simetria entre os dois lados da imagem. Se eu pegar uma linha imaginária e dividir essa minha radiografia em duas metades iguais, essa imagem tem que ficar realmente dividida em duas metades iguais. Se eu fizer uma linha imaginária medindo essa distância do ramo mandibular direito, lado a lado, ela tem que ter aproximadamente a mesma distância do ramo mandibular esquerdo lado a lado. Se eu pegar uma linha imaginária, a região de sínfise até a região de ângulo direito, ela deve ter aproximadamente a mesma forma e a mesma distância da região de sínfise a ângulo do lado esquerdo. Os côndilos devem estar na mesma altura dos dois lados. O formato da mandíbula deve ser sempre levemente ovalado, nunca quadradona e nunca circular. Eu devo visualizar o plano oclusal do paciente formando um leve sorriso. E o mordedor, quando utilizado, no caso dos pacientes dentados, sempre na linha média, nunca deslocado para um lado ou para o outro. Quando o paciente vai lá e morde à frente da canaleta, mesmo o paciente do caso anterior, mordeu lá na frente da canaleta, o caso onde ele quase engole o mordedor, o que aconteceu? Olha como os dentes ficaram extremamente alongados, parecem uns palitinhos de fósforo. Principalmente na região anterior. A radiografia fica muito distorcida dessa forma. Dentes muito alongados. Caso oposto, o paciente soltou o mordedor, ficou fora do plano de corte. Olha a distância mesiodistal desses incisivos, desse canino, estão maiores que os molares. Muitas vezes acontece nesses casos também dos côndilos saírem cortados, porque eles acabaram ficando fora da área do sensor. Então, olha como o posicionamento muda muito a qualidade final da nossa radiografia. Nós devemos sempre pedir para o paciente colocar a língua de encontro ao palato para a realização de uma radiografia panorâmica, evitando assim que a sombra do espaço aéreo atrapalhe a visualização dos ápices dos dentes superiores, como aqui nessa radiografia. Essa imagem enegrecida, radiolúcida, que parece um paraquedas em cima dos dentes da maxila, se deu porque o paciente não colocou a língua no palato durante a realização do exame. Quando o paciente projeta a língua no palato, ele está
impedindo a entrada de ar na cavidade bucal pela orofaringe. Ele está fechando a entrada da orofaringe e deixando a entrada de ar direto para a nasofaringe. Não havendo a entrada de ar na cavidade bucal, essa sombra aqui não acontece. E essa sombra, muitas vezes, prejudica a visualização, principalmente dos ápices, dos pré-molares e molares da maxila. Então, nós conseguimos, infelizmente, né, nesse caso acaba sendo uma falha do paciente, mas também prejudica a nossa qualidade de imagem.